parábola das 10 virgens, também conhecida como parábola das virgens nécias, é uma das mais conhecidas parábolas de Jesus. No entanto, ela aparece em apenas um dos evangelhos canônicos. De acordo com Mateus capítulo 25, verso 1 ao 13, as 5 virgens que estão preparadas para a chegada do noivo são recompensadas, enquanto que as 5 que não estão são excluídas de seu banquete de casamento. A parábola tem um tema claramente escatológico: está preparado para o juízo final. Então o reino do céu será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes, e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. Mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, toscanejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor: aí vem o esposo! Saí-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas, e as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós. Ide antes aos que o vendem e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo. E as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E ele, respondendo, disse: em verdade, vos digo que vos não conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Graça e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje iremos falar de um dos temas mais importantes, complexos e de difícil interpretação das Sagradas Escrituras. Vamos falar da parábola das 10 virgens. A parábola vai muito além das 10 virgens indo ao encontro do noivo. Ela trata de uma realidade muito maior do que já ouvimos outrora no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje, vamos apresentar a definição da parábola dentro de um contexto nunca antes mencionado. Existem vários elementos na parábola que haveremos de abordar nesta lição. E a cada tópico, uma nova revelação. A cultura, as virgens, o noivo, as lâmpadas, o azeite, as vasilhas, o número 10, o número 5, a meia-noite, a porta, as bodas, além das expressões prudentes, loucas, tosquenejar, adormecer, clamor, tardar, abrir e fechar. Afinal de contas, essa parábola, ela tem alguma ligação com a igreja ou não? Como você responderia essa pergunta? Para alguns, é apenas uma metáfora embasada na época de Jesus. Para outras, estão ligadas diretamente à igreja nos últimos dias, que antecede o arrebatamento. O arrebatamento é o marco da fé cristã. Trata-se da volta iminente de Jesus Cristo nos ares, onde a humanidade será abalada por eventos de grandes catástrofes. Assim, defende os pré-tribulacionistas. Outros acreditam que esse evento se dará após a grande tribulação. Esses são os pós-tribulacionistas.
quando todo olho o verá, e os salvos em Cristo serão retirados da terra, enquanto os ímpios, junto com a besta e o falso profeta, irão beber do cálice da ira do Cordeiro. Ainda existem aqueles que acreditam que a igreja será retirada no meio da grande tribulação. Esses são os mid-tribulacionistas. Todavia, sejam pré, pós ou mid-tribulacionistas, a suma é: eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a sua coroa. Há uma coisa muito importante e que não deve ser ignorado dentro da parábola das 10 virgens. Estou falando do número 10 e do número 5. Cada um destes números tem a sua representatividade e a sua importância dentro da parábola. Na numerologia bíblica, o número 10 representa governo, ordem, lei, restauração. Os 10 mandamentos, os 10 leprosos, os 10 chifres da besta, e as 10 virgens. Número 5, ele representa redenção, expiação, justificação e graça. O número 5 aponta para o propósito de Deus por intermédio de Jesus Cristo e sua obra redentora. As 5 feridas de Jesus: as mãos, os pés e o lado, a lança que o traspassou. Além do seu nome profético: maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. E o que estes números representam dentro da Escritura, dentro da parábola, é o que vamos aprender nessa edição. Todavia, é importante compreender que o número 10 ele entra na ordem da totalidade e o número 5 na ordem da distinção. A própria Bíblia esclarece que o óleo em si é um dos símbolos do Espírito Santo. E desde o Antigo Testamento nós vemos o uso do azeite em muitas áreas, para acender as lâmpadas, na fabricação dos bolos asmos, muito usado na unção de sacerdotes, muito usado na unção de profetas. Ali há uma equiparação entre o Espírito Santo e o azeite. Outro 5, e não menos importante, dentro da parábola, encontramos o que estava em mãos, em posse das virgens: as vasilhas. As vasilhas eram utilizadas para preservar o alimento, preservar, conservar aquilo que ali se lançava: água, azeite, farinha. Nós encontramos as vasilhas na casa da viúva visitada por Elias. Dentro da vasilha havia um pouco de azeite e um pouco de farinha. Um cenário semelhante acontece nos dias de Eliseu, quando também esta viúva, visitada, por sua vez, ela estava já em condições de calamidade. E ali, através de um milagre,
Foi necessário que outras vasilhas lhe fossem acrescentadas a fim de que a provisão não cessasse. Quando cessou essas vasilhas, o azeite cessou também de escorrer. As vasilhas é um símbolo de provisão, sustentação e preservação. As parábolas são figuras de linguagem muito utilizadas por Jesus, uma maneira didática para então esclarecer acerca da mensagem do reino. Essa parábola transcreve acerca da cultura do casamento judaico na época, onde existia uma regra do noivo para então receber a noiva como a sua esposa. Bem, primeiro o noivo ia até a casa do pai da noiva, e este então oferecia o dote para o pai da noiva, era pagado um dote. Daí nós aprendemos, depois de ser dado esse dote, havia um prazo para o noivo preparar a sua futura moradia com a sua então futura esposa, né? Quando tudo estivesse pronto, ele então voltaria e pegaria a noiva que já estava preparada com a sua vestimenta. Ali iniciava-se a festa do casamento, daí então eles eram cortejados até a casa do noivo. Meia-noite. O que esse horário representa não só na parábola, mas em toda a Escritura? Existem várias passagens que relatam acontecimentos espantosos e danosos neste horário. À meia-noite, a morte passou pelo Egito. Era o juízo de Deus. À meia-noite, a mãe, ao identificar que seu filho estava morto por se deitar acidentalmente sobre ele, veio até a outra que estava em um sono pesado e trocou-se as crianças. Boaz se estremeceu à meia-noite quando se voltou e viu Ruth a seus pés. E por último, e não menos importante, não que a contagem sobre o tema se encerre por aqui, encontramos essas palavras de Jó. Eles, no momento, morrem, e até a meia-noite os povos são perturbados. Assim, a meia-noite é um período sombrio, de densa escuridão e medo, onde a palavra que melhor define é inesperado, de repente. Bom, acerca das bodas, nós sabemos que se trata da festa de casamento, ou de uma festa de casamento, melhor dizendo, né? Mas vai muito mais além daquilo que nós podemos imaginar, é muito mais profundo, porque está se tratando aqui da festa de casamento do Cordeiro, ou das bodas do Cordeiro. Mas eu acredito que no final nós teremos a plenitude total deste assunto. A porta pode significar o lugar de passagem entre dois mundos, como o conhecido e o desconhecido, ou o sagrado e o profano, sendo este o significado das portas de catedrais, templos e outros. A porta fechada pode indicar um segredo oculto, mas também proibição, enquanto que a porta aberta pode representar um convite para a sua travessia ou significar até mesmo um segredo revelado. Nas Escrituras, ela é que faz distinção entre a aceitação e a rejeição. O que representa a lâmpada, não somente na parábola, mas em toda a Escritura? Jesus disse: "Vós sois a luz do mundo." E acrescentou: "Não se acende uma candeia e põe debaixo do alqueire, mas no velador, para que alumie a todos que estão na casa. Assim,
apontando para as Escrituras. Nos Salmos está escrito: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, isto é, presente, luz para os meus caminhos, isto é, no futuro. Portanto, a lâmpada é um símbolo de justiça praticado em secreto ou em público. A Virgem, ou a virgindade, é um símbolo de pureza, fidelidade, submissão, consagração, aceitação. Vai muito além do que a parábola nos apresenta de forma resumida, e é o que veremos na explanação a partir de agora. Finalmente chegamos ao momento da exposição e da interpretação de tudo quanto a parábola das 10 virgens nos ensina. Ela trata de um casamento celebrado pelo próprio Deus, onde Jesus é o noivo e a igreja é a noiva. Aparentemente isto é o óbvio, mas é aí que entra a revelação. Em toda a Escritura Sagrada, Deus celebrou apenas um casamento. O casamento de Adão e Eva. Quando Deus formou o homem, à sua imagem, conforme a sua semelhança, disse ele: não é bom que o homem esteja só. Farei uma adjutora que esteja como que diante dele. E assim se fez. Adão foi criado por Deus. A ele, o próprio Deus confiou todas as coisas, em Gênesis, no capítulo 1, no versículo 26. E é exatamente neles, em Adão e Eva, que encontramos a revelação da parábola das 10 virgens. A Jesus Cristo, Deus confiou a ele todas as coisas. Mas um ponto importante de observação: quando Cristo veio, nascido de mulher, e ao atingir a idade predestinada segundo as Escrituras, então iniciou-se o seu ministério. Mas para que o propósito de Deus se cumprisse e a vontade dele se estabelecesse, Deus fez com que no segundo Adão, que é a figura de Jesus Cristo, caísse também profundo sono. Quando a Escritura diz que Deus fez Adão cair em profundo sono, isso quer dizer que Deus o matou. E das suas costelas, Deus tirou a Eva, que tornou-se então sua mulher. E Deus abençoou e disse-lhe: sede fecundos, multiplicai-os, enchei a terra e dominai-a. Quando Jesus Cristo foi cravado no madeiro, as suas 5 feridas, as mãos, os pés e o lado, a lança que o traspassou. Da lança que o traspassou, jorrou-se água e sangue. E o que isto representa? Assim como Deus fez com que Adão caísse em profundo sono, e da sua costela Deus tirou a Eva, foi necessário que também, por intermédio dessa ferida, gerada em Jesus Cristo, a sua morte, através dele, Deus tornasse viva a sua noiva. Deus suscitou então a igreja, que é a noiva de Cristo. Assim como Adão é a figura de Cristo, Eva é a figura da igreja. Assim como Deus matou Adão para dele gerar Eva, Deus matou a Jesus para gerar a igreja. E assim como a mulher foi gerada da costela de Adão, assim a igreja nasceu da ferida que foi aberta em Jesus Cristo. Uma melhor definição deste relacionamento está na carta aos Efésios, no capítulo 5, no versos 25 e no verso 26. É importante compreender que o segundo casamento que será celebrado por Deus em toda a história é o casamento entre Cristo e a igreja, a noiva e o noivo. A Virgem representa a igreja, a noiva de Cristo, aquela que o próprio Deus e Pai escolheu para ser uma referência entre as demais mulheres e meretrizes. Isso representa as religiões, os povos pagãos do mundo.
sendo ela pura, santa e irrepreensível para o seu noivo, que representa o próprio Cristo. Assim, uma vez que a mulher é uma figura da igreja, assim também existem as meretrizes, que são figuras de religiões, povos, tribos, línguas, nações, que representam em si as suas crenças, seus próprios valores, mas que divergem dos princípios e ensinamentos deixados por Deus àqueles a quem Ele confiou. Nesse caso, trata-se da sua noiva, a igreja. Na parábola narrada pelo Senhor, nós encontramos a igreja, as virgens, caminhando ao encontro do noivo, e elas carregavam consigo lâmpadas. Em Colossenses, no capítulo 1, versículo 13, está escrito: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Então Ele libertou o homem do império das trevas, a humanidade caída do império de Satanás, e o transportou para o seu reino de luz. No Salmo 119, versículo 5, está escrito: Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para os meus caminhos. Lâmpada para os meus pés é o presente, luz para os meus caminhos é para o futuro. Então, a palavra é a lâmpada, é a luz que alumia a igreja, que a torna diferente do sistema pagão que existe no mundo atualmente. A igreja, ou a noiva de Cristo, é conhecida pela sua mensagem pura que ela prega, uma mensagem verdadeira, autêntica, o evangelho sem distorções e sem acréscimos, que torna o homem o centro da sua exposição. Jesus não deixou uma mensagem antropocêntrica a levar a humanidade, mas deixou uma mensagem de arrependimento, para que estes viessem ao conhecimento da verdade e pela verdade fossem libertos. Como está escrito: e conhecereis da verdade, e a verdade vos libertará. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. A verdadeira liberdade condicionada ao homem não está na mensagem antropocêntrica, mas na mensagem genuína do Evangelho de Jesus Cristo, o único com poder para livrar o homem. Como disse o apóstolo: não me envergonho do Evangelho de Jesus Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Assim como as lâmpadas, as virgens carregavam consigo um objeto importante para manter as suas lamparinas acesas. Estamos falando do azeite. O azeite é o que mantém a lâmpada acesa. Ele representa a unção, a consagração, a separação de um ofício. Isso fala da obra do Espírito Santo na vida da igreja, que mantém a palavra viva e eficaz e não permite que a noiva caminhe em trevas e venha tropeçar. Como toda lâmpada precisa de azeite para permanecer acesa, assim também a igreja de Cristo não pode apagar aquele que opera através dela. Em Efésios, no capítulo 4, no versículo 30, está escrito: e não apagueis o Espírito Santo, no qual fostes selados para o dia da redenção. À medida que o mundanismo entra dentro da igreja, ela anula a obra do Espírito Santo, ela anula a ação de Deus que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Uma igreja sem a essência e o poder do Espírito Santo é uma igreja que ela precisa de artifícios para manter as pessoas dentro do seu aprisco. Uma vez que a Escritura não é suficiente para resgatar o homem, não há nada que o homem possa fazer para segurar o seu semelhante. É necessário que, pelo poder de Deus, as pessoas venham ao conhecimento da verdade. E é exatamente isso que a Escritura e o seu texto nos ensina. Para que o Espírito Santo mantenha vivo e a sua atividade continue a cumprir o seu propósito dentro da congregação, dentro do corpo de Cristo, que é a igreja, é necessário que a vida do Espírito continue a correr dentro dela. Sem a presença, sem a unção do Espírito Santo, toda obra que nós realizarmos, ela será de cunho humano.
de sabedoria humana e não haverá nela manifestação importantíssima do poder de Deus. Assim como em toda a parábola, nós observamos a importância daquilo que estava em posse das virgens, as vasilhas. Aprendemos que a vasilha, ela tem a sua representatividade, que a igreja não preserva mais a sã doutrina. Isso é o que difere uma das outras. O quanto que a preservação, a entrega genuína no cuidado da sã doutrina faz a diferença para aquele que recebe. A Escritura diz que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, buscarão para si doutores segundo a sua própria concupiscência, anulando então a riqueza do genuíno Evangelho, como se o nome, o sangue de Jesus, assim como a sua mensagem cristocêntrica, não fosse mais suficiente para então resgatar o homem. Então criamos apetrechos, criamos novidades no mercado da fé para angariar a mente de pessoas fracas, débeis acerca das Escrituras, atraindo-as para si, o que torna essas pessoas vulneráveis aos ardis do nosso adversário. Podemos observar em toda a Escritura que o número 10 e o número 5, eles aparecem no cenário aplicando as 10 virgens. Aprendemos que o número 10 representa lei, ordem, governo e restauração. Assim, o decálogo, Deus confiou a lei à igreja. Deus confiou os seus mandamentos à igreja, a fim de que essa fosse referência na terra. E encontramos ali então que, em relação ao mandamento, em relação à mensagem, à lei que a igreja recebeu, parte dessa classe tem simplesmente distorcido estes ensinamentos. Existem aqueles que fazem jus ao ensino que recebeu. Existem aqueles que ignoram o bom ensinamento recebido por Jesus Cristo. E aí que entra a questão do número 5, que faz distinção entre uma classe e a outra. Todas eram virgens, todas tinham azeite, todas tinham vasilhas, mas umas fizeram jus à graça, à justificação, à expiação, à obra do sacrifício na cruz. Outras a ignoraram. Assim como muitos nesses últimos dias têm dito: onde está a promessa da sua vinda? Pois desde que existe o mundo, todas as coisas continuam, permanecem como estão. As pessoas criam uma expectativa de uma restauração para uma vida nesta vida. Como está escrito: aqueles que esperam em Cristo somente para esta vida são os mais miseráveis de todos os homens. Há muitos cristãos que esperam em Cristo somente para esta vida e ignoram a importância do zelo e da fé. Por isso, não tem mais uma vida devocional em oração. Não tem mais uma vida devocional à meditação da Santa Escritura. E estão caminhando a sua vida acreditando que o fato de serem virgem, terem azeite, terem lâmpadas, vasilhas, se julgam suficientes para o encontro do noivo. Mas estão se esquecendo que sem a reserva, sem a perseverança, como está escrito em Lucas capítulo 21, no verso 19, na vossa perseverança possuirei as vossas almas. Em Romanos capítulo 12, versículo 12, fala da perseverança e sua necessidade na oração. Onde não há zelo, não há perseverança, existe uma lacuna, existe uma brecha, uma vulnerabilidade para a ação de outras ideias, distorcendo os princípios do Evangelho. Essas ideias que vêm em forma de Evangelho, essas são as heresias, a mesma utilizada em Eva, nos dias de Adão e Eva. Enquanto a igreja está alinhada com o Evangelho de Jesus Cristo, ela está escondida em Deus, assim como Eva, que enquanto estava íntima com Adão, estava protegida. Depois que ela se afastou de Adão, ficou vulnerável.
Assim também a igreja, quando se afasta de sua intimidade com Cristo, o noivo, ela fica vulnerável às heresias do maligno. Ela fica vulnerável às heresias de sua própria carne, de seu próprio ego, de sua própria teologia. Está cheio de si, está cheio de seus conselhos e conhecimentos que só valem para essa vida. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, igrejas loucas, virgens loucas. E é neste cenário de loucura que entra o cenário da meia-noite. À meia-noite que as coisas acontecem. Ou seja, de repente, quando o cansaço, a fraqueza, a exaustão vem e as prudentes divergem das loucas. Isto é, quando os sinais se mostram evidentes que a vinda do Salvador está próxima, é aí que as prudentes discernem das loucas, pela palavra se levantam de prontidão para continuar sua caminhada ao encontro do seu Senhor, enquanto que aqueles que se venderam ao sistema religioso corrompido questionam, debatem e surgem contra a verdadeira sabedoria, não discernindo as coisas que estão acontecendo. Observamos através destes contextos o que representa a igreja da atualidade. Muitas se têm feito loucas, dizendo-se sábias, ignorando a sabedoria do próprio Deus. E a cada passo observamos o quanto que o sistema religioso deste mundo está corrompido. As autoridades constituídas em muitos templos se corromperam e estão indo pelo caminho de Balaão, pelo caminho de Judas, pelo caminho de Eva, se afastando da intimidade com seu Senhor e seguindo as fábulas. Estão se embriagando no pecado como se fosse água e estão se embebedando na iniquidade como se fosse vinho. E aos poucos vemos a decadência do suposto cristianismo da era moderna. Passo a passo, observamos que a porta está se afunilando. Ela está se estreitando. E muitos que iniciaram a sua jornada de fé já não conseguem mais seguir pelo mesmo caminho. Estão deixando de lado todo bom ensino, todo princípio das Escrituras e estão seguindo por caminhos que não os levarão a um lugar de gozo, senão de tormenta. A porta está se estreitando e a cada dia muitas coisas são necessárias deixar de lado, como as más conversações que corrompem bons costumes, de 1 Coríntios capítulo 15, versículo 33. Os debates que para nada são proveitosos, e o ensinamento que temos recebido de nosso Senhor é para fazermos valer a importância do sacrifício que fora ofertado na cruz por nós. A porta irá se fechar, e há muitos que dormem, como está escrito: desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Em outra passagem diz: porque é hora já de despertarmos do sono, pois a nossa salvação está mais próxima do que quando aceitamos a fé. Há muitas pessoas que ignoram que um dia essa porta irá se fechar. Jesus diz: eu sou a porta, e aquele que passar por mim entrará e sairá e achará pastagem. Que há muitas pessoas que estão na mesma condição dos fariseus, não entram pela porta e não permite que outros a encontrem, afastando essas pessoas do reino dos céus. A parábola das 10 virgens nos ensina que no dia em que o alarido, o suar da trombeta, que é o som da voz que diz: aí vem o noivo, sair-lhe ao encontro, é a trombeta assinalando os sinais
que estão dizendo: Ele está às portas, Ele vem, despertem, acordem agora, antes que seja tarde demais. E há muitos que ignoram os sinais, ignoram tudo aquilo que o Senhor nos ensinou, e aos poucos, sem perceberem, estão adormecidos e acreditando que a miragem que está diante dos seus olhos é uma revelação, e acomodadas a esse tempo, não conseguem discernir as coisas que estão acontecendo, dando mais ouvido e atenção ao que a mídia está apresentando do que o que a palavra diz. E ela diz: eis que venho como ladrão. Outro sim, e não menos importante, é o cenário que envolve as virgens indo ao encontro do noivo. Ali não trata da grande tribulação. Não há cenário de outros povos, não há cenário de destruição, de juízo para a humanidade. Ali é uma advertência de Cristo à igreja, àqueles que são seus, para que não ignorem a graça, não desprezem o mandamento, atentem para a preservação da sã doutrina, da essência do Espírito Santo e a necessidade de não deixarem de buscar o Senhor enquanto se pode achar, e invocá-lo enquanto está perto, ensinando: quando vier, pois o Filho do Homem achará porventura fé na terra, pois assim como aquela viúva perseverou em bater a porta do juiz iníquo, assim também a noiva não deve parar de bater a porta, insistentemente buscando a face do seu Senhor, até que ele venha, para que aquele dia não lhe sobrevenha de improviso, e assim muitos sejam deixados para trás. Há um debate acerca desse momento em que se trata do arrebatamento, antes, durante ou depois. Como isso aponta para a grande tribulação? Não aponta para uma grande tribulação, aponta para uma advertência à igreja do Senhor. Algumas serão pegas de surpresa, porque não esperam a vinda dele. Sejam pré, pós ou mid-tribulacionistas, a questão e apreço é: guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. E é exatamente nesse contexto que observamos o quanto que a bondade do Senhor nos leva a uma reflexão. Vemos no cenário de Adão e Eva que quando Eva estava sozinha e vulnerável, a serpente veio e lhe enganou, dizendo: é assim que Deus disse? A serpente não enganou Adão, enganou a Eva. Ela não trouxe algo novo para Eva, de tudo aquilo que ela já havia escutado antes. Ela trouxe algo semelhante ao que ela já havia sido instruída, de forma distorcida. A igreja que se afastou dessa doutrina, ela não sabe distinguir entre a verdade e o engano. Ela não sabe discernir entre o que é puro e o que é profano. Ela está perdendo o seu relacionamento. É virgem, mas é louca. Não é prudente. As virgens loucas, não se achou nela lugar de arrependimento. Adormeceram no sono da indolência. Ridicularizaram os conservadores do genuíno evangelho. Anunciaram o seu próprio evangelho antropocêntrico. Falaram coisas das quais Deus nunca mandou que dissessem. Fizeram proezas usando o nome de Jesus em vão, em benefício do próprio ego. Curaram enfermos, expulsaram demônios e acreditavam andar no caminho até que se acharam na porta e ouviram do próprio pai do noivo: não vos conheço. A mesma expressão é dita em Mateus, no capítulo 7, verso 22 e verso 23. Muitos dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em Teu nome? E em Teu nome não expulsamos demônios? E em Teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade.
Não compete aqui questionamentos de pré, pós, mid. Isso não vai te fazer mais santo, mais justo ou mais fiel. Isso não te tornará prudente ou louco. Isso te tornará insensato, ignorante, prepotente e arrogante. Não é pelo grau de instrumentalidade ou sabedoria humana que ele mede a sua noiva, mas por sua santificação, por sua entrega, por sua renúncia, por sua devoção, por preservar aquilo que dele recebemos. A Igreja de Cristo não é igreja pela sua denominação, pelo seu título, pelo seu status. Ela é igreja pela sua marca, a marca do sangue do Cordeiro, o selo do Espírito Santo, a aliança com a verdade que é as Escrituras. E é nisso que devemos estar concentrados. Por fim, a advertência do Salvador às virgens são: vigiai, pois, porque não sabeis o dia e nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Discernimos os tempos e os sinais pelas profecias, mas, se não vigiarmos, podemos decair da graça e sairmos do campo da prudência para o campo da loucura. Guarda o que tens, para que ninguém roube a sua coroa. Eis que venho sem demora. Maranata, ora vem, Senhor Jesus.